Você precisa ter uma única fase na sua vida. E aqui está o porquê. Vivemos em um mundo que nos diz que não devemos ficar sozinhos, ou que devemos encontrar alguém rápido, onde ser solteiro significa que algo está errado com você. Mas, e se ser solteiro não for um problema que você precisa resolver? E se for uma temporada para construir a melhor versão de si mesmo? E se a razão pela qual seus relacionamentos continuam desmoronando é porque você nunca deu a si mesmo tempo para ficar por conta própria, nunca deu a si mesmo espaço? Eu estive solteiro e em relacionamentos ruins. E agora, estou em um casamento profundo e consciente. E hoje vou compartilhar com vocês as 5 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado antes sobre por que estar solteiro é a melhor maneira de atrair uma vida amorosa melhor. E a razão número 1 é que estar solteiro te ensina quem você é sem distrações. Você não pode construir um nós saudável até saber quem você é. E a maioria das pessoas não se apaixonam. Elas caem em uma distração, ok? Quantas vezes você entrou em um relacionamento porque tinha medo de ficar solteiro, não queria enfrentar seus medos, sentiu que estava perdendo algo, e no primeiro momento que sentiu atração, você se envolveu em um relacionamento sério. As pessoas usam relacionamentos para evitar a si mesmas, suas inseguranças, seus medos, sua falta de direção, pois não sabem para onde estão indo. E quando você está sempre com alguém, nunca fica parado tempo suficiente para ouvir sua própria voz. Quando eu estava solteiro, fui forçado a fazer perguntas difíceis. No que eu acredito? O que eu realmente quero? Do que estou fugindo e o que estou evitando? Não havia ninguém para culpar. Não havia ninguém para me esconder. E essa clareza mudou tudo. E quando me permiti ficar solteiro, antes de namorar a Marta, realmente me fiz essas perguntas porque eu tinha tido vários relacionamentos de longo prazo, com boas mulheres, mas que simplesmente não eram as mulheres certas para mim. E assim, houve muito conflito, houve muita luta, houve muitas frustrações, houve muito, isso é tão difícil. Por que é tão difícil? E todos esses diferentes desafios que aconteceram. E depois de muitos relacionamentos que não deram certo, que não trouxeram aquela paz, satisfação e mentalidade de crescimento juntos, comecei a me fazer essas perguntas. Quando eu estava solteiro, comecei a mergulhar mais fundo na jornada de cura. E a jornada de cura começou a criar espaço e consciência do que eu havia feito, a responsabilidade que eu tive que tomar pelas decisões que tomei estando naquelas relações. E então, me dando clareza, um propósito e uma visão para o relacionamento que eu queria criar. E novamente, antes da Marta, eu tive que ser honesto comigo mesmo. Tive que perceber que estava procurando alguém para me fazer feliz. Estava procurando alguém para preencher um vazio de insegurança, de dúvida sobre mim mesmo, de não me sentir suficiente. E se eu estivesse em um relacionamento, isso me faria sentir mais feliz. E eu realmente tive que aprender a apreciar minha própria companhia e estabelecer padrões diferentes para conexão e compromisso a longo prazo, em vez de procurar química disfarçada de compatibilidade. Porque química não é o mesmo que compatibilidade. Talvez sim, mas se você não está disposto a falar sobre as coisas difíceis ou realmente clarear sua visão, seus valores, seu estilo de vida, os sonhos que tem, e encontrar alguém que esteja disposto a aceitar você completamente por quem você é, e você tiver a coragem de olhar para alguém com toda a sua história e todo o seu passado, e todos os seus problemas familiares e toda a sua dinâmica, você tem a coragem de aceitá-los? Isso é uma coisa importante. Porque a maioria das pessoas se conecta a alguém pela química e espera que isso automaticamente signifique compatibilidade. E espera que elas se encaixem nesse molde de visão que você tem para a sua vida. Mas muitas vezes não se encaixam até você fazer as perguntas difíceis. E então, quando você percebe que as perguntas difíceis não dão as respostas que deseja, você tenta mudar o parceiro para se encaixar na sua narrativa de vida dos sonhos, nos relacionamentos que você tem. E eles não querem mudar. E então sentem resistência, você sente ressentimento por eles não terem mudado por você. E de repente você tem química, mas não é compatibilidade. E agora você tem problemas. Problemas que são realmente difíceis de resolver. Mas agora você está 1 ou 2 anos nisso e já criou toda essa conexão e juntou seus amigos e suas famílias se conheceram. Vocês viajaram. Você postou nas redes sociais falando sobre o quão incrível essa pessoa é, apenas para perceber após a fase da lua de mel. Eles não são tão incríveis afinal porque não se encaixam na narrativa da visão e dos valores que eu tenho na minha vida. E novamente, eu tive que aprender a desfrutar da minha própria companhia para que isso não acontecesse novamente. E quando parei de precisar alguém para preencher o silêncio por mim, para me fazer sentir amável,
Fiquei pronto para compartilhar o silêncio com a pessoa certa. E quero que você use sua temporada sozinho para esclarecer quais são seus valores e defini-los não apenas quero me divertir com alguém e quero ter um bom sexo e quero que seja como química e faíscas. Isso não são valores. Isso é um sentimento. Então eu preciso que você defina seus valores se quiser ter um relacionamento duradouro, sustentável e satisfatório. Se você só está procurando se divertir e sair com pessoas, tudo bem, legal. Não defina seus valores, apenas divirta-se e saiba que isso vai se esgotar com o tempo e você nunca criará algo profundo e significativo com esse sentimento químico passageiro. O número 1 é definir seus valores, clarificar sua visão e se sentir à vontade com sua própria companhia. Cara, isso é difícil para muita gente. Me avise se isso ressoar, que é difícil ficar sozinho e amar a si mesmo. Você consegue amar a pessoa que você é diariamente sem ninguém por perto? Você consegue olhar no espelho sem ser de um jeito narcisista ou egocêntrico? Consegue olhar no espelho e dizer, cara, estou realmente orgulhoso de você. Eu realmente amo a pessoa que você está se tornando. Adoro como você superou esses desafios nos últimos meses. Eu realmente admiro e respeito a pessoa que você se tornou. Eu respeito que você tenha honrado sua palavra e seus compromissos consigo mesmo e com outras pessoas. E você continua aparecendo para si mesmo. Eu amo que você esteja criando limites nos seus relacionamentos, nas suas amizades e em outras coisas para garantir que está cuidando de si. Eu amo isso em você. Você consegue se olhar no espelho e realmente admirar a pessoa que está se tornando? Sabendo que todos nós temos espaço para crescer e que ninguém vai ser perfeito, mas você pode se olhar e dizer, você está fazendo isso. Você não está onde eu quero que você esteja, mas você está fazendo isso. E eu amo que você superou esse desafio e superou esse medo. E você apenas, você não vai ser perfeito. Eu entendo, mas eu admiro você. Eu respeito você. E eu amo você. Pode parecer estranho pensar sobre isso e fazer este exercício, mas eu recomendo muito que você o faça. E reflita. Reflita fisicamente no espelho e depois interprete espiritualmente esse reflexo com você mesmo e diga, você está orgulhoso de você? Você está feliz com os resultados que está tendo na sua vida? Você está feliz com os limites que está criando? Você está feliz com os padrões que está estabelecendo e está cumprindo esses padrões? Escute, todos nós temos temporadas difíceis e meses ruins, e passamos por luto e perda onde não vamos ser nossa melhor versão. Mas você pode tentar ser sua melhor versão? E você pode se comprometer constantemente com isso? Sabendo que de vez em quando você vai errar, você pode fazer o seu melhor para estabelecer padrões para si mesmo e depois viver de acordo com esses padrões? Se você puder, então você poderá aproveitar a companhia que está com você. É quando você não estabelece esses padrões e não consegue se olhar no espelho e dizer, estou orgulhoso de você. Não significa que, você não está onde quer estar. Tudo bem. Mas você pode se orgulhar da pessoa que se tornou e do que superou. Se você consegue se olhar no espelho e se orgulhar do que superou de 1 ano, 5, 10 anos atrás, sabendo que tem espaço para crescer, então isso é uma coisa boa. Mas se você se olha no espelho e está enojado, não é hora de entrar em um relacionamento imediatamente. É hora de trabalhar em você. E ao se tornar honesto consigo mesmo, você provavelmente notará que tem algum trauma e dor não resolvidos de seus relacionamentos ou do seu passado, o que nos leva ao motivo número 2, pelo qual você precisa estar solteiro. E a razão número 2 é que estar solteiro cura as feridas que você continua trazendo para os relacionamentos. E se você não curar suas feridas, você sangrará sobre pessoas que não te cortaram. Eu vi isso em algum lugar na internet e pensei que é algo poderoso a se dizer. Se você não curar suas feridas, você sangrará sobre pessoas que não te cortaram, que não te feriram, que não te machucaram, e elas serão as vítimas de uma dor passada que elas não criaram para você. E muitos de nós não estão procurando amor, estamos procurando alívio. Estamos procurando uma sensação de, eu tenho essa sensação de bem-estar, eu tenho essa sensação de química de conexão, eu tenho essa sensação de, faísca com alguém novo. É tão empolgante, é tão interessante e tão diferente. Será que eles estão pensando em mim? Eles estão me mandando mensagens? Eles estão me ligando? Vamos. Qual é a próxima aventura que vamos fazer? É essa distração. Não estou dizendo que não é legal e divertido, mas está te distraindo de encarar a si mesmo. De enfrentar a dor, de enfrentar o trauma, de enfrentar a mágoa que alguém causou a você ou que você causou a si mesmo. Estamos em busca de alívio. Alívio do abandono, alívio da rejeição. Alívio de não se sentir suficiente. E quando essas feridas não são curadas, atraímos pessoas que ativam essas feridas. Atraímos pessoas que apenas
Imagine ter um braço quebrado. Você acabou de quebrar seu braço, e ele está apenas pendurado, e você nunca o curou. Você nunca colocou o braço no lugar. Eu realmente conheço essa sensação porque aconteceu com meu pulso, e por cerca de 9 meses ele estava quebrado enquanto eu jogava futebol americano. É extremamente doloroso. E toda vez que eu pegava uma bola, ou toda vez que alguém a acertava, era como se eu sentisse uma dor aguda. É como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu pulso e depois cortado meu braço, e a dor corria do topo da minha cabeça até os meus pés. Foi tão doloroso. Imagine fazer isso e entrar em um relacionamento e atrair alguém com um braço quebrado. E então alguém, toda vez que sai com você, simplesmente pega seu braço e puxa, certo? É como se atraíssemos pessoas que eventualmente vão tocar nas suas feridas. Eles vão cutucar você no lugar que mais dói. E eu costumava pensar que química significava compatibilidade. Mas, cara, eu estava errado. E isso não significa que você não pode ser compatível com química, mas se você se conecta através da química imediatamente sem entender se você é compatível e os valores e visão, todas essas coisas diferentes, vai acabar sendo doloroso. E o que eu realmente sentia era aquela sensação conhecida quando tinha a química de novos relacionamentos, até que comecei a trabalhar meu interior. Até eu começar a me enfrentar espiritualmente, fisicamente, metaforicamente. E ainda assim, até começar a fazer exercícios, oficinas e experiências terapêuticas que me permitiram curar a dor que estava dentro de mim, que esteve ferida e quebrada por tanto tempo, que nunca se curou. Até eu começar a fazer um diário, reflexão e autorreflexão, e passar um tempo sozinho comigo mesmo, sem distrações, para que eu pudesse realmente ouvir e me encarar. Porque é difícil se curar se você está sempre se distraindo com a próxima coisa que cria sensações químicas dentro do seu corpo. Você precisa de um espaço. Você precisa de um tempo sozinho. Você precisa ser capaz de criar experiências para refletir e pensar sobre por quê, como, quem, o quê e o que você pode fazer para começar a processá-las, para começar a lamentar essas perdas, para começar a criar limites saudáveis, para começar a melhorar a si mesmo, para começar a criar novos padrões. Você precisa de tempo e espaço. Mas se você se distrair com outras pessoas, outros problemas ou redes sociais e nunca tirar um tempo para si mesmo, isso vai ser doloroso por muito tempo. E eu tinha medo de encarar a mim mesmo. Então continuei repetindo os mesmos erros repetidamente em novos relacionamentos, pensando que a nova pessoa seria diferente. Mas eu ainda estava no centro de todos aqueles novos relacionamentos. E eu apenas repeti os mesmos padrões, mas com uma pessoa diferente. O que o trabalho interior realmente me ensinou foi que eu precisava me curar completamente e começar a me amar de novas maneiras, onde eu criaria limites e não entraria em um relacionamento, a menos que houvesse valores alinhados, a menos que houvesse uma visão compartilhada, a menos que houvesse só uma mentalidade de crescimento compartilhada. E o que mudou em relação aos meus relacionamentos anteriores, onde era mais como, há uma faísca, ou há uma conexão, ou há alguns sentimentos químicos. Vamos apenas mergulhar, porque isso parece bom, em vez de começar a realmente fazer as coisas de maneira diferente. Vá devagar, dê espaço e tempo para que o caráter e o comportamento apareçam e se revelem, ao invés de criar uma ligação através da química imediata. A prática de fazer isso antes de se comprometer com a Marta. Marta e eu estamos juntos há, acho que quase 5 anos. E então, as pessoas que estão assistindo e que já... estamos casados há 1 ano agora. Estamos juntos há quase 5 anos. Então eu presumo que as pessoas que estão assistindo estão dizendo, bem, espere até 10 anos passarem. Espere até os filhos chegarem. Espere até 20 anos acontecerem. E sim, eu entendo. Estamos há 5 anos juntos, então estou falando pela experiência de quase 5 anos juntos. Agora temos meninas gêmeas que têm quase 3 meses. E você está certo. Todos estão certos de que quando não há mais tempo, pois há crianças. Afinal, novos desafios surgem. E tem sido uma experiência incrível, mesmo com novos desafios. Mas aqui está a questão. A maior coisa que aconteceu no meu passado é que eu estava preparado para os desafios. E isso não importa. Terão mais desafios à medida que minhas filhas crescerem e se desenvolverem. Haverá diferentes desafios, mas porque eu estive em uma jornada de cura e porque me associei com a Marta e fiz um compromisso com ela dizendo,
Ei, estamos começando o nosso relacionamento com terapia, o que é meio incomum. Mas eu estava tipo, estou cansado e farto de entrar em relacionamentos, criando uma ligação química sem ter uma visão clara dos nossos valores em conjunto, garantindo que estamos alinhados nesses valores. E então, nós criamos um compromisso de fazer terapia juntos no início. Eu estava fazendo minha própria jornada de cura e minhas práticas, e senti que estava em um bom lugar. Ela estava em sua própria jornada de cura e tinha sua própria terapeuta com quem estava em um bom lugar também. Mas eu disse, olha, eu não quero entrar em um relacionamento sério sem algum tipo de apoio terapêutico só para criar uma comunicação clara, para garantir que estamos alinhados nessas coisas, para garantir que temos certas ferramentas para comunicar e lidar com desafios quando acontecerem. Porque desafios vão surgir na sua vida. Mesmo que você esteja com um parceiro ideal, mesmo que esteja namorando alguém incrível, tão amoroso, gentil e generoso, e que te dá o mundo, haverá algum desafio que surgirá no futuro. E eu só quero que você esteja preparado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para ter as ferramentas para fazer o seu melhor quando esses desafios surgirem. Eu não fui o meu melhor em todos os momentos do nosso relacionamento. E nem a Marta. E está tudo bem. Aceitamos isso e nos amamos sabendo que estamos tentando dar o nosso melhor, mesmo que não sejamos os nossos melhores em momentos em que perdemos o sono. Há muitos desafios. Há algo acontecendo. Assim, temos graça um com o outro e compreensão. E também temos ferramentas para nos apoiar. E por que temos esses valores compartilhados? Porque fizemos o compromisso de tempo para criar alinhamento desde o início através de terapia conjunta e individual. E porque temos alinhamento sobre para onde estamos indo no futuro, isso nos dá muito mais oportunidades de ter amor, alegria e beleza em nosso relacionamento. E, novamente, isso não significa que não haverá momentos desafiadores, mas o objetivo não é eliminar desafios. É se preparar para ser capaz de lidar com eles com o máximo de calma, elegância e competência possível, para que você possa se unir mais forte após cada desafio. E vale a pena. Vale a pena porque estava me levando a garantir que eu era responsável pelos meus gatilhos para que eu não fosse acionado no futuro. Eu parei de procurar uma parceira para ser um terapeuta ou para, satisfazer alguma necessidade minha. E fiz o trabalho para que eu pudesse aparecer como um parceiro, não um paciente, e vice-versa. Acho que atraí muitas parceiras onde tentava ajudá-las o máximo que podia, ajudando-as a superar seus medos e as encorajando, porque eu via grandes coisas dentro delas. Mas muitas delas não estavam dispostas a seguir esse caminho. Elas tinham limitações que as impediam. E, novamente, é quase como chegar a um lugar onde você não precisa de um relacionamento. Houve muitas vezes em que eu simplesmente pensei comigo mesmo, cara, Marta é uma pessoa incrível. E a única maneira que eu quero estar em um relacionamento é se isso for um grande ganha-ganha para nós dois. Se, tivermos um alinhamento tão bom que ela se sinta realizada e eu me sinta realizado sendo nós mesmos completamente, para nos expressarmos totalmente dentro do relacionamento. E se não conseguirmos fazer isso, se ela não puder ser a melhor versão dela no relacionamento, se eu não puder ser a melhor versão de mim mesmo no relacionamento, então talvez não estejamos no alinhamento certo. E tudo bem. Não é mudar a mim mesmo para tentar agradá-la para que ela me aceite e me acolha e não me deixe. Não. Sabe, no início eu pensei, ei, se não somos a combinação certa, quero o melhor para você e espero que você queira o melhor para mim. E se isso for juntos, ótimo. Vamos explorar isso. Vamos ver como isso será. Vamos ver como isso poderia ser. Sem criar todos esses laços emocionais cedo que dificultam termos as conversas desafiadoras e corajosas para ver se somos a combinação certa um para o outro. E mais uma vez, já tive muitas conversas com o meu amigo Matthew Hussey sobre este tópico. E acho que este momento aqui resume a razão por trás desses padrões melhor do que eu poderia falar. Então, vamos assistir a isso. Sabe, obviamente há tanto conhecimento agora sobre de onde essas coisas vêm e que há padrões antigos em como nos relacionamos, ou com nossos cuidadores ou nossos pais, ou como eles se relacionavam conosco, que nos acostuma a um certo padrão. Nós recebemos essa impressão do sistema nervoso que é criada muito cedo na vida e passamos o resto de nossas vidas replicando isso se não tivermos cuidado. Então, o grande tipo de desafio,
Acho que para todos nós, e isso é verdade também para os homens. Quantos homens perseguem incansavelmente mulheres que demonstram não querer a eles? Tá. Quem? Rejeitados. Sim, Sim. como se fossem descartáveis. Sim. Quantos homens estão fazendo o papel de amigo para uma mulher, Ai, cara. anos a fio, que os pega e os larga sempre que lhe convier? Oh. E eles fazem isso por anos a fio. Este não é apenas um padrão feminino, este é um padrão de pessoas. Por que queremos a pessoas que nos tratam mal? Por quê? Porque tem algo sobre isso que conhecemos. É familiar. É familiar e não percebemos. Achamos que odiamos, odeio que essa pessoa não me queira, e se eu pudesse fazer essa pessoa me querer, me sentiria bem novamente. Mas o que as pessoas geralmente descobrem é que se essa pessoa realmente se voltasse para você e desse tudo o que você queria desde o início, pareceria estranho. Há algo nesta dinâmica que de alguma forma é seguro para você. Não faz você Sim. se sentir seguro, mas há algum É familiar. tipo de segurança Sim, no sim. familiar e isso não é nossa culpa. Devemos exercitar a compaixão por nós mesmos por isso, porque não é nossa culpa que esses padrões realmente prejudiciais e destrutivos são coisas que perseguimos, porque eles são. Isso foi criado em um tempo em que não estávamos decidindo nossos sistemas de resposta às coisas, estávamos em modo de sobrevivência. E você sabe, eu falei com uma mulher recentemente, eu fiz um show recentemente onde o apresentador do programa disse: eu realmente tenho dificuldade em ter conversas difíceis com as pessoas. Se eu precisar ter um coração, e uma grande parte deste livro é assim, eu tenho uma sessão inteira sobre como ter conversas difíceis, porque, aliás, todo relacionamento é moldado, é feito no patamar de conversas difíceis, certo? Você consegue ter a conversa difícil? Você consegue dizer o que tem medo de dizer e consegue expressar sua necessidade sem temer que algo ruim aconteça se você o fizer. E muitas vezes as pessoas acabam em relacionamentos dolorosos, ou nem mesmo relacionamentos, acabam em dinâmicas dolorosas, ou acabam em um limbo com alguém onde nunca se torna um relacionamento. É sempre casual porque tem medo de ter as conversas difíceis. Tinha uma mulher que era uma das apresentadoras do programa e ela me disse: eu realmente tenho dificuldade em ter conversas difíceis e não sei por quê. Eu simplesmente, sabe, toda vez que vou ter uma conversa difícil, eu começo a suar e entro em pânico e eu estou, sabe? Ela disse: é apenas, não era minha família, como ninguém realmente teve conversas difíceis. Ela disse, e ela não percebeu o que estava dizendo enquanto dizia, mas ela disse: sabe, quero dizer, é como meu pai, por exemplo, se eu tentar ter uma conversa difícil com Certo. ele simplesmente sai da sala, certo? Eu sei. Mas e ela continuou, mas ela não percebeu o que tinha dito, que é, sua vida inteira, porque isso não foi um padrão que seu pai começou ontem, certo? Seu pai provavelmente tem sido assim desde o dia em que você nasceu. Então, o que você aprendeu é que, se tentasse ter uma conversa difícil com seu pai, ele sairia da sala. Ele te abandonaria. Então, agora você tem o que os terapeutas chamam de ferida central de abandono, certo? Isso é algo que agora está com você. E você se pergunta por que essa pessoa com quem você está no terceiro encontro, que nem deveria ser tão importante para você, Ok. porque parece difícil articular que, você sabe, está desapontado que eles chegaram meia hora atrasados no encontro ou que não mandaram mensagem por uma semana e de repente apareceram do nada perguntando se você quer fazer algo em uma hora? E aí você foi embora sem falar nada, tipo, a gente teve 2 encontros ótimos e depois você sumiu por uma semana. E agora você aparece assim do nada. Tá pronto daqui uma hora? A razão pela qual ela não falou isso e a razão pela qual a gente fica com tanto medo de falar, irracionalmente apavorados, é porque no mundo dela isso tem sido perfeitamente racional. Não é. É aqui que entra a compaixão, porque somos muito bons em nos chamar de loucos. Tipo, eu me sinto louco, por que estou tão com medo de ter esta conversa? Ou somos chamados de loucos por outras pessoas. Isso é algo comum. Chamar alguém de ela era louca.
Ah, eles são malucos. Tipo, você não vai acreditar no que eles tentaram fazer ou no que disseram para mim. Eles não são malucos. Eles são algo aconteceu. Eles passaram por algo no mundo deles em um momento quando essa era a realidade deles. Era a realidade dela crescendo e eu estou, sabe, estou extrapolando aqui, mas como eu disse, se ela está dizendo isso sobre o pai, quase certamente o pai dela não começou a fazer isso na semana passada. Certo? Ele tem feito isso a vida toda dela. Era real para ela que houve um tempo em sua vida em que, se tentasse expressar uma necessidade ao pai ou lhe dizer algo de que não estava satisfeita ou algo que gostaria que ele fizesse mais ou menos ou tinha uma forma que ele a machucava, ele não seria capaz de ter a conversa e ele iria embora. Isso, quando você é criança, isso representa uma ameaça real para você. Sim. Então, o que ela está sentindo agora é racional para ela em seu mundo, com base de onde ela veio. Nós olhamos de fora e pensamos, eu não posso acreditar que ela tenha tanto medo de dizer isso, e ela vai acabar em um relacionamento de 2 anos com alguém que nunca atende nenhuma de suas necessidades, que nem mesmo sabe quais são as necessidades dela, quem ela secretamente ressente porque é como, ele nunca Sim. pensa em mim. Mas ela está apavorada de ter essa conversa porque, para ela, se ela tem uma conversa difícil, significa abandono, e abandono significa, em um nível emocional, não em um nível lógico, que ela pode não Sim. sobreviver. Então, quando alguém diz, eu tenho dificuldades, eu acho desanimador quando alguém é simpático, eles estão articulando um padrão profundo que está presente há muito tempo em suas vidas, que eles não escolheram e do qual talvez nem estejam cientes. Uma lição importante é que recebemos essa impressão no sistema nervoso que é criada muito cedo na vida. E passamos o resto da vida replicando isso se não tomarmos cuidado. Então, quero que você se pergunte: quais padrões continuam aparecendo em meus relacionamentos? Do que tenho medo que poderia acontecer se eu estivesse sozinho? E que parte de mim ainda está buscando validação? Se você pode sentar consigo mesmo e responder a essas perguntas, então eu acho que você tem a sabedoria e o conhecimento para começar a se curar primeiro, o que permite que você se concentre na terceira razão pela qual você não deve estar em um relacionamento e a terceira razão pela qual você precisa estar solteiro. Razão número 3. Estar solteiro constrói confiança verdadeira, não confiança dependente. E se a sua confiança vem de ser escolhido, meu amigo vai desaparecer. No momento em que você for rejeitado, isso vai desaparecer. Quando você sentir que não te aceitam, ou não gostam de algo em você, ou que não querem mais estar com você, você vai sentir toda a sua confiança deixando seu corpo. E você vai se sentir a pessoa mais insegura do mundo se as coisas não derem certo. E existem 2 tipos de confiança. Uma que vem de dentro, uma verdadeira sensação de conhecimento e poder que você sabe que tudo vai ficar bem, não importa o que aconteça. Você sabe que se este relacionamento não der certo, você vai ficar bem. Não significa que você não possa ficar triste e magoado e sentir uma perda e um luto, mas se não der certo, você vai ficar bem. Você vai superar o desafio, a dor, o estresse disso. Então, há 2 tipos de confiança. Uma que vem de dentro e outra que vem da atenção. E estar solteiro te obriga a construir a primeira. Pois, quando você aprende a regular suas emoções e validar seu próprio valor, ou atender suas próprias necessidades, você para de implorar por atenção e implorar por amor, como, por favor, não me deixe. Você para com essa energia carente e começa a se escolher primeiro. Você começa a escolher seus padrões. Você começa a viver de acordo com seus valores em vez de desistir deles para fazer uma pessoa não gritar com você, ou uma pessoa ficar bem com você, ou uma pessoa ser feliz com você. Houve tantas vezes em que eu ganhei confiança em relacionamentos anteriores porque entrei no novo relacionamento e eles gostaram de mim. E então, eu perdi. Eu perdi porque eles queriam que eu mudasse e eu tive que ceder para deixá-los felizes. Quando gritavam comigo ou me davam o tratamento do silêncio ou qualquer que fosse a situação, era como se dissessem: eles não me amam pelo que sou. Eles precisam que eu seja outra coisa para ficarem felizes. E eu não tinha a coragem e a confiança para simplesmente dizer: ei, este sou eu. O que está acontecendo? Por que não podemos, você sabe, resolver isso, e eu aceito você, e você me aceita? Eu não tinha coragem.
E por isso, não tinha confiança nesses relacionamentos. E eu cedia para tentar agradar pessoas que não eram capazes de aceitar quem eu era. E isso realmente me afetou. Me impactou emocionalmente. Me impactou mentalmente. Eu carregava isso o dia inteiro. Isso me esgotou nos negócios. Eu sentia como se estivesse vivendo em tipo 5 ou 6 de 10, quando perdi essa confiança porque, eu não estava escolhendo a mim mesmo. Estava escolhendo as necessidades de outras pessoas em vez das minhas. E isso afetou todas as áreas da minha vida. Sinto que perdi anos tentando agradar outras pessoas, e isso me esgotou. E realmente pesou em mim fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E eu não sei como consegui agir, mesmo criar qualquer coisa no mundo com esse tipo de peso que eu carregava. E, sabe, foi completamente diferente quando comecei a entrar no meu relacionamento comigo e minha confiança interior. Porque confiança é saber que você ficará bem se eles ficarem, e ficará bem se eles partirem. Ter confiança internamente mudará tudo, e mudará tudo para você por causa do motivo número 4. A razão número 4 é que estar solteiro eleva seus padrões, não suas barreiras. Porque padrões baixos vêm do medo de ficar sozinho. Padrões elevados vêm da paz consigo mesmo. Deixe-me repetir. Padrões baixos vêm do medo de ficar sozinho, enquanto padrões altos vêm da paz consigo mesmo. E a maioria das pessoas, quando estão solteiras, não tem paz interior. A maioria das pessoas em relacionamentos, depois de alguns anos, também não tem paz interior se estão vivendo em estresse e caos nesses relacionamentos. Nos primeiros 3 a 6 meses, talvez pareça paz e felicidade, mas muitos de vocês podem ter sentido a sensação de insegurança. O que vai acontecer? Eles vão se comprometer totalmente comigo? O que estão fazendo? Com quem estão conversando? É outra pessoa? Estão totalmente envolvidos ou só pela metade? Sabe, eu tenho que andar pisando em ovos para entender e ver o que vai acontecer. Quando você tem medo de ficar solteiro, você se contenta. Você ignora os sinais de alerta. Você justifica comportamentos ruins demais. Você fica tempo demais. Fui assim por muito tempo. Mas quando você está confortável sozinho, não precisa forçar a conexão. Você pode esperar pelo alinhamento. Você pode ser paciente. Você sabe que merece uma certa dose de alinhamento e paz, não mau comportamento só porque escolheram você. Estar solteiro me ensinou isso, que a solidão em um relacionamento é muito pior do que estar sozinho com um propósito. Uau! A diferença entre estabelecer, definir padrões e atrair versus criar conexões químicas e entrar em um relacionamento de qualquer jeito, quando estabeleci um padrão, e Marta fez isso também. Não estou dizendo que fui o único que fez isso aqui, mas quando estabeleci um padrão e conheci Marta pela primeira vez, e começamos a nos ver e a nos conectar e a sair, e você sabe, ir a jantares, ter encontros, eu estabeleci um padrão desde o início, que era: não vamos começar nada sexualmente até estarmos comprometidos, não faremos isso até aquilo. Eu queria conhecê-la melhor, e ela também estava nessa mesma situação. Então tínhamos um padrão semelhante. E quando começamos a namorar exclusivamente, eu disse: a única maneira de me comprometer novamente é se a outra pessoa estiver disposta a me fazer terapia desde o início. E se você não estiver disposto a fazer terapia, então isso pode não ser a coisa certa para nós dois. E eu te desejo o melhor e quero o melhor para mim. E ela também estava de acordo com esse padrão. Ela disse: eu gosto desse padrão. Vamos viver esse padrão. Vamos criar uma comunicação clara. Vamos criar, sabe, limites um para o outro que são importantes para nós. Vamos garantir que estamos alinhados. Vamos falar sobre nossos valores para o futuro, o que queremos criar. E vamos realmente esclarecer como comunicar quando há um colapso em nossa vida, para que comuniquemos a partir de um lugar de amor e aceitação, em vez de caos e sobrecarga. E esses acordos, esses limites, estabelecem novos padrões. Novamente, ambos nos atraímos um pelo outro com base em padrões, em vez de química, em vez de pensar que a química era compatibilidade, só porque estávamos saindo e nos divertindo. E há uma grande diferença porque quando você se relaciona por causa de uma conexão química, pode ser explosivo. Você pode se divertir muito. Pode ser como: uau, os sentimentos são tão impressionantes e vocês se sentem tão bem. Mas isso não significa que seja sustentável a longo prazo. Talvez você tenha sorte
e de repente você tenha exatamente os mesmos valores e os mesmos padrões e se comunique de forma semelhante. Mas, muitas vezes, não é assim, e isso se esgota. Então, depois de todos esses sentimentos, essa enxurrada de química acaba depois de 3, 6, 9, 12 meses, e você se depara com uma pessoa que você não conhece de verdade, você diz, hã? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Você não acredita nisso? Você não quer essas coisas? Você faz isso com dinheiro? E quanto à religião? E quanto às crianças? E de repente vocês são pessoas completamente diferentes. Se isso ressoar com você, e se você tiver passado por isso no passado, me avise nos comentários abaixo. Diga, sim, isso ressoa, porque é algo que experimentei muitas vezes diferentes. É porque eu estava tão comprometido que senti que deve ser tão bom que eles devem pensar a mesma coisa que eu, mas devem ter os mesmos valores, devem estar alinhados, porque como poderia ser tão bom e eles não estarem? Isso é uma grande distinção. E alguns anos atrás, eu tive Marta no programa. Eu a tive várias vezes, na verdade, e agora ela é minha esposa. Nós nos casamos há 1 ano, e ela é mãe das nossas lindas filhas gêmeas. E ela compartilha essa ideia poderosa sobre encontrar alinhamento e se conhecer perfeitamente. E quero que você assista agora. Então, por exemplo, quando eu estava começando a sair com você, tudo o que você dizia e fazia eram informações para mim sobre quem você é. Porque minha intenção não era mudar você, nem fazer qualquer coisa, mas apenas te conhecer. E como eu disse, as pessoas são fascinantes, certo? E especialmente quando você está no processo de namoro. Você sabe, eu te conheci e fiquei tipo, oh meu Deus, quem é esse cara? Quero saber quem ele é, o que pensa. E assim, qualquer coisa que você fizesse eu não levaria para o lado pessoal. E então eu acho, e não sei se você concorda, mas às vezes o erro que cometemos é tentar nos acomodar a outra pessoa, porque queremos ser amados, queremos ser queridos. Ou vemos apenas as melhores partes que eles têm, mas não vemos as outras partes, certo? Certo? E então, quando fazemos isso, meio que nos iludimos. Nublamos nossa visão porque não estamos vendo quem é toda a pessoa, toda a personalidade da pessoa que você está vendo. E, por exemplo, em outra ocasião eu saí com um cara que era ótimo, mas ele estava envolvido com cetamina. Eu não uso drogas. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. E então, ao invés de ser crítica, porque é isso, o erro que cometemos muito rapidamente, nos tornamos críticos. Em vez de ser crítica, eu estava tão curiosa. Quem é essa pessoa? Eu quero saber. E quando ele mencionou isso, com curiosidade eu perguntei, me conte mais. Eu quero saber mais. E então, obviamente, o que aconteceu é que eu fui para casa naquela noite e pensei, este não é o cara para mim. Seria o cara para outra pessoa com certeza que goste disso, o que é bom, mas não para mim. Então, por isso que sinto que se conhecer muito bem é muito importante para que você possa sair pelo mundo e conhecer outras pessoas e encontrar quem quer que seja a sua melhor combinação. E para mim, quando te conheci, você disse, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Eu fiquei tipo, sim, sabe, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. E pra mim isso é importante, sabe? E os valores? Os valores eram muito importantes. Você tem valores incríveis e integridade. Sabe, você tem essa generosidade. Você é gentil com as pessoas. E acho que pra mim foi muito importante ver que você não está apenas dizendo que tem todos esses valores, porque tivemos conversas sobre valores. Você não só está dizendo isso, você está sendo os valores que está dizendo. E foi realmente lindo quando te conheci. Sim. E ver você ser, e então nunca foi. Depois que me recuperei, nunca tive a intenção de querer mudar alguém, porque se formos honestos um com o outro e com o nosso passado, de certa forma, Luiz, acho que estávamos tentando mudar nossos ex-parceiros de alguma forma, sabe? Então, se fosse, digamos, um dos ex-namorados, uma personalidade explosiva, aqui estava eu ou aqui estava você. Ei, lê este livro, tem este podcast, sabe? De certa forma, você está tentando ajudá-los, mas ao mesmo tempo, não estamos aceitando quem eles são. E é por isso que sinto que aceitar a outra pessoa é uma das maiores coisas para criar um relacionamento bonito. É por isso que conhecer a si mesmo é tão importante. Só causa mais atrito querer mudar o outro. Isso não significa que o relacionamento não possa dar certo, mas acho que o que tentamos fazer é garantir que estamos alinhados com o máximo de coisas Sim. possível.
e aceitar os valores, visão e estilo de vida da outra pessoa. E também dizer, ok, estou alinhado com isso. E talvez, às vezes, eu não queira fazer certas coisas, mas eu aceitei quem você é e estou bem com certas coisas. Certo? E vice-versa. Ao invés de ser tipo, uau, eu realmente não gosto dessas 17 coisas que você gosta de fazer, ou seus valores sobre isso, ou o que quer que seja. Mas eu vou ceder, Sim, mas sem realmente sim. aceitar. É quando há mais atrito, eu acho. Acho que tivemos muita sorte em Muita, estarmos muita. alinhados. Mas acho também que, sabe, nós dois passamos 20 anos em vários relacionamentos Sim. onde aprendemos, cometemos erros e fizemos coisas onde, ok, agora temos muita sabedoria. E eu já te disse muitas vezes que, se eu tivesse me envolvido em um relacionamento nos meus 20 e poucos anos e me casado, não acho que haveria qualquer maneira de ter feito isso funcionar se tivéssemos começado um relacionamento que estivesse desalinhado desde o Sim. início. Tipo, se a gente tivesse se casado só porque pensamos, eu te amo e isso é incrível e estamos tendo essa química e eu me casei sem esclarecer se estamos alinhados em nossos valores, visão e estilo de vida. E todas essas Sim. outras coisas. Eu não sei se teria as habilidades ou a força de vontade ou a inteligência emocional para navegar um casamento saudável. Eu simplesmente não acho que poderia ter feito isso. E não estou dizendo que estou inventando uma desculpa. Eu simplesmente não acho que era capaz disso. Sim. Provavelmente é por isso que eu tinha tanto medo de compromisso nos meus 20 anos. Porque eu ficava tipo, eu não quero estragar isso. Mas eu acho que muitas pessoas entram em compromissos e depois no casamento sem 100% de honestidade e autenticidade sobre quem elas são, o que elas querem agora e o que estão planejando e pretendendo para o futuro. Então, qual é uma pergunta que as mulheres podem fazer aos homens? Ok. Quais são as perguntas específicas que elas podem fazer para obter mais informações deles? Para ver se é um bom alinhamento ou compatibilidade. Acho que é muito importante e E, obviamente, você tem que especificamente. ouvir, obviamente. Você tem que ouvir a pessoa. Sim. Ter discernimento quando está ouvindo. Porque muitos caras podem contornar isso ou ser um pouco inautênticos. Ou, você sabe, potencialmente mentir. Eles podem te contar a coisa errada e garantir que não te machuquem. Então, como você tem a intuição também para ouvir e sentir? Isso é autêntico. Sim. Acho que uma das coisas que eu costumava fazer quando estava nos meus 20 anos é que nos primeiros encontros, você geralmente fala muito sobre si mesmo. Você quer que a outra pessoa se apaixone por você. Então, você compartilha, 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 compartilha tanta informação porque você quer ser querido. Eu diria agora, na verdade, para que você obtenha o máximo de informações possível da outra pessoa. É incrível conhecer alguém novo. E é incrível conhecer suas histórias. E da forma que contam suas histórias e como contam suas histórias, você vai encontrar informações. Então, por exemplo, não é a mesma coisa quando você conhece um cara que traiu no passado, que te conta que traiu porque a mulher era louca. Se um cara te diz que traiu porque a mulher era louca, esse é um cara que não se curou. Ele não assumiu a responsabilidade por suas próprias ações. Mas se ele te disser, escuta, isso é o que aconteceu. Há dois lados da história. Esta é a história dela. Esta é a minha história. E isso é o que aconteceu. Então, e o que você aprende? Tipo, fazendo perguntas assim. Então, o que você aprendeu? Ou nem mesmo fazendo essa pergunta, apenas espere para ver se ele te diz o que ele aprendeu ou ela aprendeu. Bem, eu aprendi que estava fora da integridade. E isso é a pior coisa que posso fazer a mim mesmo, porque então perco o amor próprio. Aprendi que magoei outro ser humano, que traí outra pessoa. E nesse processo, eu também traí a mim mesmo. Essa é uma pessoa que aprendeu a lição. Sim. Então preste atenção não só na história, mas como eles te contam a história. Tipo, eu acho que essa é uma coisa muito importante. E, ouça-os e acredite neles. Novamente, é essa coisa, tipo, acredite. Então, eu amo esse pensamento da Marta. E uma das grandes coisas que ela mencionou foi como ambos tentamos mudar nossos parceiros do passado. E como nossos parceiros do passado tentaram nos mudar. Mas o alinhamento acontece quando você se conhece e sabe o que precisa em um relacionamento. E foi exatamente isso que eu fiz com a Marta. No início, eu estava tipo, eu sei quem eu sou. Eu sei onde vou estar nos próximos 10 anos. Ou pelo menos tenho uma ideia clara de para onde estou indo. E este sou eu. E isso é o que eu vou precisar de uma parceira. E eu queria saber quem ela era. Toda a sua personalidade, peculiaridades e comportamentos e tudo mais. E eu disse, o que você vai precisar? Ou qual é o mínimo que você acha que vai precisar? Você sabe, coisas vão acontecer. Mas aqui está o que eu preciso.
O que você precisa. E você pode me aceitar plenamente sabendo quem eu sou, o tipo de estilo de vida que tenho, o tipo de visão que tenho. Você sabe, eu viajo, administro um negócio, estou treinando para meu sonho olímpico, estou fazendo todas essas coisas diferentes. Você pode aceitar isso sobre mim e me apoiar totalmente e dizer, vá em frente com isso. Ou quando as coisas mudarem, você vai dizer, você precisa voltar e fazer isso. Vai me puxar de volta. O mesmo com ela. Sei que ela é atriz, escritora, produtora e diretora. Ela tem podcasts, negócios. Ela tem todas essas coisas. Posso apoiar completamente a visão dela e seus sonhos de ser mãe e também de fazer essas outras coisas? E eu disse sim. E agora, quase 5 anos depois, acho que foi em junho quando nos conhecemos. Em algum dia de junho nos conhecemos. Nos casamos há cerca de 1 ano. Tem funcionado até agora. E agora eu te pergunto, como você eleva seus padrões? Como você reflete para poder elevar seus padrões? E eu quero que você anote seus não negociáveis. Quero que você anote os não negociáveis para seus valores, para seu caráter e para a visão da sua vida. E isso não significa que tudo tenha que combinar 100% com o parceiro, mas precisa estar alinhado. E um exercício que fiz com a Marta logo no início foi a levar para uma viagem, para que a gente pudesse meio que sair um pouco da cidade. E fomos para a natureza, e eu criei uma meditação guiada para nós. E eu fiz ela primeiro processar a visão para a vida dela. E eu disse, quero que você imagine sua vida futura. E seja comigo ou sem mim, o que exatamente você quer se pudéssemos ir para o futuro? E eu quero que você pense sobre sua carreira. Eu quero que você pense sobre família, filhos, religião, família estendida, escola, dinheiro, atividades, viagens. Eu quero que você pense sobre tudo isso. O que você quer criar para a visão da sua vida em um relacionamento comprometido a longo prazo? E eu quero que você escreva todos os seus valores. Tudo que você valoriza na vida, escreva. E eu a guiei através de um processo de visualização, meditação na natureza. É uma experiência linda. E então, eu fiz a mesma experiência logo em seguida. Nós fizemos separadamente, e depois olhamos nossos diários, e exploramos cada um de nossos valores. Eu não vi o dela antes de fazer o meu. Não, fizemos separadamente. Depois nos juntamos e mostramos ao mesmo tempo. Isso foi a coisa linda, porque cerca de 80% de nossos valores eram compatíveis, e havia outras coisas que tínhamos. Não seria necessariamente a coisa que eu mais me importaria na minha vida, mas também não disse que isso é algo inegociável que eu não posso fazer, certo? Então eu estava tipo, beleza, legal. Se isso é algo que você valoriza, legal. Estou em alinhamento com isso, contanto que essas sejam as coisas principais em que vamos nos concentrar. E conversamos sobre nossos valores. Nós conhecemos nosso caráter antes de uma conexão física e compartilhamos nossa visão para a vida. E eu estava tão certo. Eu pensei, é isso que vou fazer nos próximos 10 anos. Este é o meu momento para seguir em frente. E talvez isso mude no futuro, mas não espere que eu mude. Espere que eu cresça. Espere que eu me eleve. Espere que eu continue a expandir, mas não espere que eu mude da visão que tenho da minha vida agora. Se eu quiser mudar por conta própria, ou se esse capítulo se fechar, legal. Eu vou mudar por conta própria. Mas não me mude para se encaixar e te fazer feliz. E isso foi algo grande. Eu nunca tive isso antes com qualquer parceira com quem estive. E eu disse a ela, não vou te mudar da sua visão. E há certas coisas com as quais eu preciso me alinhar e me entusiasmar que se encaixam na sua visão. Eu entendo isso. E estarei a bordo com essas coisas. E isso criou um alinhamento poderoso. E, novamente, não significa que tudo está perfeito, nós ainda temos desafios que precisamos superar. Mas isso nos permite ter uma estrutura. Nos permite ter um entendimento, uma confiança, um respeito de que temos ferramentas com as quais podemos trabalhar quando há desafios. E podemos nos unir e nos apreciar. Agora, quero que você seja honesto consigo mesmo sobre o que realmente deseja da próxima vez que quiser estar com alguém. Você está procurando estar com alguém porque já faz um tempo que está solteiro e só quer se sentir bem, mas não tem certeza, sabe, do que quer a longo prazo? Pode não ser o momento certo para entrar em um relacionamento, e eu sei que é difícil. Confia em mim. Já estive solteiro muitas vezes, e você só quer se sentir bem. Você quer estar perto de alguém que gosta de você e que você sabe, lhe dá carinho, e apenas você tem aquele tempo divertido. Eu entendo. Você pode se divertir e conhecer pessoas, mas estou lhe dizendo,
Não se comprometa com alguém se você for abaixar seus padrões, se você for evitar desconforto. Eleve-se para alcançá-los. Eleve-se para alcançá-los. E se você não fizer isso, chegamos à razão final, que é a razão mais importante para estar solteiro. Razão número 5. Estar solteiro prepara você para um amor saudável e duradouro. E o objetivo não é encontrar alguém. O objetivo é estar pronto para a pessoa certa. O amor saudável não é duas pessoas tentando preencher o vazio uma da outra. Não é sobre isso. Não se trata de tentar preencher o vazio uma da outra. São duas pessoas escolhendo construir juntas, conscientemente. Seu período de solteirice ensina responsabilidade emocional. Ensina autoconhecimento. Ele ensina você a amar sem perder sua identidade. E meu casamento funciona não porque nos completamos, sabe? Não é porque, tipo, eu sou 50% e ela é meus outros 50% e nossas duas metades formam um todo. Tipo, não, é porque chegamos à mesa abertos para o crescimento, abertos para a cura, abertos para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos todos os dias. Por isso, eu não quero que você apresse essa temporada solteira. Entendo. É divertido estar apaixonado. É divertido se conectar com outra pessoa. É divertido sentir-se amado e viver aventuras. Eu entendo. Isso não significa que você não possa sair em encontros e conhecer pessoas. Claro. Mas não apresse a temporada de solteiro precisando entrar em um relacionamento sério com a primeira pessoa que te mostrar afeto ou algum tipo de faísca química porque você acha que essa vai ser a única pessoa que te ama. Não apresse a temporada de solteiro. Use isso. Honre isso. Deixe isso te moldar. O amor que você quer mais tarde está sendo construído pelo trabalho que você faz em si mesmo agora. Estar solteiro não é um fracasso. É uma base. E é extremamente importante. É onde você se encontra. É onde você tem o espaço e o tempo para curar seu passado e começar a integrar essas lições. É onde você constrói sua confiança. É onde você estabelece novos padrões. E é onde você se prepara para o amor verdadeiro. Então, não pule esta única estação que torna a próxima sustentável. Se esta mensagem ressoou com você, então deixe um comentário abaixo. Escreva: estou me construindo, porque quero que este seja o momento em que você está construindo a melhor versão de si mesmo, usando este espaço, usando este tempo de temporada única para construir um você melhor. Um você que você nunca teve antes porque tem estado preso em padrões passados que continuam se repetindo, para estar em relacionamentos que não servem à sua melhor versão. Estou me construindo. É disso que se trata este tempo. É um tempo lindo. É um momento em que você encontra alguém. Você pode dizer: quero o melhor para você e quero o melhor para mim. E se isso significa que vamos explorar os próximos passos juntos, ótimo. E se isso significa que, não concordamos em algumas coisas, ainda podemos ter química, mas isso não significa que temos que ficar juntos. Isso também está bem. Você não precisa pular só porque sente uma faísca. Porque uma faísca pode se tornar um incêndio que queima tudo. Você quer ter uma faísca que seja uma chama sustentável. Uma chama que não coloque você ou a outra pessoa em chamas. Quer ser uma chama que aquece vocês dois, não que os queime. Estou me construindo. É disso que se trata esta fase. E lembre-se, os melhores relacionamentos são criados por pessoas que aprenderam a se manter firmes sozinhas primeiro, que aprenderam a curar suas próprias feridas, que aprenderam a perdoar e a não guardar ressentimento de relacionamentos passados, nem carregar esse ressentimento para o próximo relacionamento. Porque você merece ter um amor consciente. Você merece ter um amor que não seja perfeito, mas que seja perfeito para você porque se alinha aos seus valores, sua visão, seu estilo de vida. E é um espelho que melhora você ao longo da sua vida. Isso não significa que você não terá desafios com um parceiro consciente, mas significa que você terá as ferramentas para comunicar e superar esses desafios juntos. Só para lembrar, quero sempre lembrar de que você é amado. Você tem valor e você importa. E mal posso esperar para te ver no próximo episódio. Quando foi a última vez que você cuidou de si mesmo da mesma forma que cuida de todos os outros? A maioria das pessoas são ótimas em estar presentes para os outros. Elas dão todo o seu tempo. Elas dão sua energia. Elas dão sua atenção. Mas quando se trata delas mesmas, estão esgotadas.